Vibe Mundial FM. É um grande prazer, estamos começando mais uma edição do nosso programa, todas as quintas-feiras, às 6h30 da matina, programa Saúde Animal, onde a gente conversa sobre vários temas relacionados aos animais de companhia e uma série de outros temas ligados a isso, relação tutor-tutelado, homeopatia veterinária, medicina integrativa, psicanálise, né? Para quem não sabe, eu sou veterinário, minha primeira formação, especialista em homeopatia, psicanalista clínico e também facilitador em constelação familiar e constelação familiar veterinária. Esses temas todos são abordados, nós estamos ao vivo, quem tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade, é só ligar no 3171-0221. O Pedro vai gentilmente atendendo as ligações e na medida do possível, e se eu souber, eu vou responder a sua pergunta. Pessoal, hoje eu quero falar como os animais adoecem, né? E por que eles adoecem. Em que contexto ele está numa família multiespécie sendo acometido por alguma situação que está levando ele à doença. Eu trabalho em consultório desde que eu me formei. São 29 anos, são quase 3 décadas. Trabalho ainda em consultório, faço atendimentos veterinários. E nesses anos eu pude perceber que o animal não adoece por acaso. Aliás, não tem acaso, né? Não há coincidência. Isso são palavras que a gente tem que eliminar do nosso vocabulário. Foi uma coincidência, né? Não há coincidência. Tudo tem uma relação. A gente pode até não explicar, né? A gente até pode não relacionar uma situação com outra e entender como uma coisa tem a ver com a outra. Mas como a gente observa muito e trabalha dentro do contexto da fenomenologia, né, que são observações de fenômenos que a gente vê no consultório, os animais eles seguem um padrão de adoecimento. Toda vez que eu atendo um animal e ele adoece, eu procuro relacionar a doença dele com alguma situação familiar que a família está vivendo naquele exato momento. E normalmente a gente encontra. E por que eu faço isso? Porque quando a gente descobre qual a relação da doença com a família, a gente consegue ajudar melhor o animal. Eu sempre digo que quando o cliente chega no consultório e fala assim, doutor, eu trouxe aqui meu cachorro, eu trouxe aqui meu gato porque ele está apresentando um sintoma ou porque ele está doente, né? Ninguém vai no veterinário com o cachorro se o animal não está apresentando uma situação, exceto que vá para uma vacina, para um check-up, mas aí é uma outra história. A gente está falando de patologia, a gente está falando de doença. Então, quando o animal chega no consultório e fala assim, doutor, o meu animal está doente, eu digo, não, o seu animal não está doente. O teu sistema familiar está doente. O teu sistema familiar está com um problema. Aí ele fala assim, mas o que é sistema familiar? E por que a minha família humana, o que ela tem a ver com a doença do animal? Aí eu digo, é exatamente isso que nós vamos descobrir agora na consulta. Então, o seu animal está com convulsão. Então, legal, vamos entender. Essa convulsão, o cachorro convulsionou quando? Convulsionou ontem e tal, nunca tinha acontecido. O que aconteceu diferente para que ele convulsionasse na sua família? Como assim? A pessoa pergunta, né? Um desemprego, uma viagem, um trauma, uma reforma na casa. Aconteceu algo nesse sentido? E aí, como se fosse um detetive, né? Eu acho que esse é o papel do médico, né? O médico, seja um médico humano, seja um médico veterinário, que seja, ele é um detetive. É como se fosse um policial. Ele vai em busca de pistas. Então, ele começa a investigar. E como é que ele investiga a princípio? Perguntando. Aconteceu alguma coisa diferente? Aconteceu. Eu viajei. Viajou? É a primeira vez que você viaja? É a primeira vez que eu viajo. Primeira vez que você deixa o cachorro sozinho? É a primeira vez que deixa o cachorro sozinho. Então aí ele vai colhendo pistas e vai formando um quebra-cabeça. É assim que a polícia trabalha. É assim que o médico trabalha. É assim que o médico veterinário trabalha também. Investigando a partir de pistas. E como eu sempre fui muito observador, eu sempre relacionei tudo que está acontecendo na família com a doença do animal, eu fui traçando
algumas linhas de investigação que hoje eu ensino nos meus cursos. Desde que eu me formei, a gente entra em contato com um conceito chamado família multiespécie. O que é isso? Hoje as famílias, elas não são, ou elas têm como conceito apenas elementos humanos, né? Como a gente acreditava no passado. Então, o que a gente tinha no passado? A família é a família humana, o pai, a mãe, os filhos. Hoje os animais, eles não estão mais no lugar de animais. E é esse que é o problema. Eles estão no lugar de familiares. Bom, mas isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso pode ser ruim na medida que eu coloco o animal no lugar de algum ente da família. Por exemplo, no lugar de filho. Então, se eu não tenho filho, se o meu filho casou, foi embora, se o meu desejo é ter um filho, se eu nunca tive um filho, se o meu filho foi embora, ou por algum motivo que não vem ao caso, eu passo por um processo carencial emocional a colocar o animal no lugar de alguém. Como eu disse no caso do exemplo, no lugar de filho. E quando eu vejo esse animal no lugar de filho, quando eu humanizo esse animal, eu estreito, eu agravo, eu diminuo a distância entre as pessoas e o animal. E passo a colocar, e passo a chamar, e passo a considerar esse animal como filho. Quando eu faço isso, eu abro as portas desse animal para que ele adoeça das tendências que eu tenho eu adoecer, ou o meu sistema familiar. Então, se eu tenho uma tendência, se na minha família, por exemplo, tem tendência a ter um tumor de intestino, estou dando um exemplo, é grande chance que meu animal venha desenvolver de um tumor de intestino na medida que eu coloquei esse animal no lugar errado. E como é que eu coloco o animal no lugar errado? Não tratando ele como animal, não considerando ele como animal, não respeitando a sua fisiologia, a sua anatomia, a sua nutrição, o seu comportamento. Dando vida de gente a quem não é gente. Isso tem um nome chamado humanização dos animais, né? E a gente observa muito isso. Ontem mesmo eu fui no correio, né? As pessoas me encomendam livros, querem autógrafo, eu autografo e eu mesmo levo no correio muitas vezes. Eu estava na fila do correio, chegou, né, uma senhora não, uma moça jovem, 40 anos, empurrando um carrinho e dentro do carrinho um cachorrinho, né? Uma gracinha o cachorro. Pois bem, e aí eu fiquei ouvindo a conversa dela com a outra pessoa que estava atrás dela na fila do correio. E quando eu me deparo com essas situações, eu abro o meu ouvido mesmo, porque eu quero ouvir bem o que a pessoa estava dizendo, né? Porque eu trabalho com isso, eu escrevo sobre isso, eu dou curso sobre isso, né? Então ela falava assim, a moça que estava atrás de mim, com o cachorrinho, empurrando um carrinho, ela falava assim, nossa, a outra pessoa que estava atrás dela falou, nossa, que cachorrinho bonitinho. Ela falou, pois é uma gracinha, é uma fêmea, tem 2 anos, aonde eu vou eu levo ela. Inclusive eu falo com meu marido, né? Às vezes meu marido fala assim, bem, vamos no cinema? Aí eu falo assim para ele, mas bem, no cinema não dá para entrar cachorro. Vamos no shopping? Assim a gente leva aqui a nossa cachorrinha, que eu não sei o nome, ela não falou o nome lá, ou eu não ouvi, e a gente consegue passear com ela no shopping. Mas cinema, amor, não dá. Vamos ver um filme, né, no canal, vamos baixar aqui um filme, aí a gente fica em casa, porque a gente não pode deixar ela sozinha. E aí ela comentando, eu não gosto de deixar minha cachorrinha sozinha. E fala para o meu marido, né, aonde nós vamos? Vamos levá-la. Ah, mas aquele lugar não pode, aquele restaurante não pode. Ah, então não vamos, né? E aí o marido concordava com ela, segundo ela, dizendo para outra pessoa, né? Então, pessoal, deu para ver claramente que essa pessoa, eu não tenho certeza, mas pela conversa, pelo jeito, essa mulher não tem filho. E o problema não é não ter filho, porque ninguém tem obrigação de ter filho, né? Ninguém tem que nada, né? Quem falava isso era o Luiz Antônio Gasparetto, né? Companheiro aqui da rádio. Ninguém tem que nada. Se você não quer filho, você não precisa ter filho. Se você não pode ter filho, não tem problema também. Mas se você quer ter filho, tudo bem também. Então tudo pode, né?
A questão não é ter o filho. A questão é não ter filho e resolver colocar alguém de uma outra espécie no lugar do filho. Porque aí começam os problemas e aí entram os veterinários e terapeutas para tentar ajudar o animal a sair de um quadro, de uma doença, de um transtorno. A questão é que a gente tem que fazer com que os animais não adoeçam. Esse é que é o caminho da medicina ou da veterinária. É a medicina ou a veterinária preventiva. A gente não quer que o animal adoeça, até porque a gente não quer adoecer. Por que a gente cuida da nutrição, faz esporte, procura ter uma vida sadia? Para não ficar doente. Porque ninguém pode ficar doente. Ninguém quer ficar doente. Ninguém deveria ficar doente. Não é verdade? Porque ficar doente não é fisiológico. Morrer é fisiológico, né? A gente nasce, cresce, desenvolve e morre. Tem um tempo. Mas adoecer não é fisiológico. E a gente precisa trabalhar com a prevenção. E esse tipo de situação faz com que o animal adoeça, infelizmente. E é isso que eu vejo cada vez mais. Quando os animais não são tratados como animais, quando eles são distanciados do seu sistema familiar ao qual eles pertencem, e quem é o sistema familiar do cachorro? O pai do cachorro e a mãe do cachorro. E os ancestrais caninos. Eu sempre falo isso aqui no programa. Vibe Mundial 95.